Olha, muito feliz de ter aqui tantas pessoas, né? Mais do que, sinceramente, era mais do que a gente imaginava, né? Que estaria aqui hoje à noite. E eu fico feliz, viu, queridos, pela sede de vocês, o desejo de aprender, né? Uma segunda-feira à noite, o pessoal trabalhou, está cansado, mas mesmo assim está aqui disponibilizando, né? De um tempo para aprender um pouco mais, né? E essa aula, veja que não é uma pregação, não é uma ministração, é uma aula mesmo, né? Vamos compartilhar aqui de alguns ensinamentos, né? Algumas informações, algumas ferramentas que vão, eu acredito, ajudar todos nós a compreender um pouquinho melhor, né, os livros proféticos, porque os profetas, eles são, muitas vezes, pouco... Os livros proféticos, né, muitas vezes a gente lê, né, o cristão lê e não consegue entender muito bem o que está escrito ali. Eu, há anos atrás, eu tinha sede, desejo de entender o que estava escrito lá, porque os livros proféticos, eles são, na verdade, Deus falando diretamente para a gente, né? O livro, por exemplo, de Obadias, é Deus falando do início ao fim, né? Embora seja um livro pequeno, mas é Deus falando. Então, eu começava a ler a Bíblia lá, Gênesis e tal, tal. Quando chegava nos profetas, e eu lia tudo aquilo ali, não entendia quase nada, e já entrava ali nos evangelhos, e uma grande porção da palavra de Deus, Deus falando diretamente comigo, né, conosco, e sem entender, não é verdade? Então, sem entender tudo, né? É claro que algumas coisas, né, nós vamos compreendendo com o tempo, mas existe muita profundidade na palavra de Deus, nos livros proféticos. Imagina que Deus escrevesse uma carta para você, um livro para você, para Liliana. Liliana, está aqui, ó, um livro, escrevi aqui um texto. E aí você pega esse texto e você sabe que é Deus que escreveu para você, mas aí você começa a ler e você não entende tudo, sabe? Tem algumas coisas que a gente não entende. O que você faz? Né? Deixa para lá, não estou conseguindo entender mesmo. Então, não é assim, né? Eu imagino que a gente vai querer entender tudo com detalhe. Então, esse clamor surgiu no meu coração já há anos atrás. Falei assim, eu quero entender mais, com maior profundidade, continuar aprendendo, entendendo até o último dia da minha vida, né? Mas eu quero entender mais, com maior profundidade, porque há uma grande porção da palavra de Deus, Deus falando diretamente conosco, e que se a gente simplesmente passar correndo, ler, fazer uma leitura rápida, muitas coisas podem passar desapercebidas e muitas não compreendidas. Então, baseado nisso, como nós estamos falando agora sobre os livros, chegamos nos profetas, né, no TBA, a turma 21, né, chegou agora nos livros proféticos, eu senti no meu coração, querido, de compartilhar algo que foi aprendido e que estou aprendendo e preciso aprender muito ainda, mas que foi aprendido ao longo desses anos. E eu senti o desejo no coração de compartilhar com os irmãos, porque para mim foi muito importante entender algumas coisas que nós vamos falar agora sobre os profetas. É como se tivesse aberto assim uma porta, sabe, uma janela para enxergar muitas coisas que antes eu não conseguia enxergar na própria palavra de Deus. Então, querido, sem muitas delongas, eu queria compartilhar então aqui minha tela, só para a gente poder mostrar algumas coisas de forma assim mais organizada, né, mais prática para a gente entender. Então, não sei se vocês todos estão vendo aí a minha tela. Vocês conseguem ver? Compreendendo as profecias do Velho Testamento? Sim? Sim. Muito bem. Queridos, a partir de agora eu não vejo mais vocês, tá? E também não consigo ver as mensagens no chat. Então, se tiver uma pergunta, você pode colocar aí. A pastora Andresa aqui é a moderadora, ela vai me ajudar, tá bom? É muito provável que você faça as perguntas que eu não tenha respostas, né? E aí eu vou procurar estudar para trazer para você, mas fique muito à vontade para fazer perguntas. Então, tendo dito tudo isso, né, nós falamos aí que 27% da Bíblia, isso é uma previsão muito conservadora, 27% da Bíblia são profecias, né? E será que nós entendemos e compreendemos bem todas as profecias na palavra de Deus? Então, a primeira coisa que eu queria comentar aqui nessa noite é
para a gente conseguir entender melhor, quando a gente lê uma profecia, né, num livro profético ou em outro lugar na Bíblia, qual é o momento para o cumprimento dessa profecia que eu estou lendo? Qual é o momento? A gente conseguir identificar, né, bem qual o momento do cumprimento da profecia. Então, a gente pode, primeiro, entender que existem profecias para cumprimentos em tempos diferentes, certo? Primeiro delas, a gente poderia falar uma profecia de cumprimento imediato. É aquela que acontece na hora, né, que o profeta libera a profecia. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo, 1 Reis 13, de 3 a 5, né? Que diz assim, ó, naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Disse ele, o Senhor anunciou este sinal. O altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, aquele era um altar idólatra, né? Apontou para o homem e ordenou, prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. Então, em profecias que os profetas que estão na Bíblia, que os profetas anunciaram, que foram profecias de cumprimento imediato. Aqui é um exemplo. Já há outras profecias que não foram de cumprimento imediato. Então, essas que já se cumpriram imediatamente, o texto mesmo nos mostra, né? A gente vê que logo em seguida se cumpre. E a Bíblia fala, conforme disse o profeta. Mas existem outras profecias que não foram para aquele tempo, para aquele momento, para aquela circunstância, para aquele momento específico, para aquele drama específico, né? Houveram profecias que foram para cumprimentos futuros. Por exemplo, nós podemos colocar aqui algumas profecias que nós podemos chamar de cumprimento breve, ou breve cumprimento. Por exemplo, são as profecias que os profetas trouxeram, que foram a respeito, por exemplo, da primeira vinda de Jesus. A primeira vinda foi algo breve? Os profetas falaram coisa 1000 anos antes, 800 anos antes de Jesus vir, né? A profecia de cumprimento breve se nós compararmos, que é o que nós vamos falar a seguir, sobre as profecias para o fim dos tempos. Essas estão muito mais distantes do profeta do que as da primeira vinda de Jesus. Então, olha aqui um exemplo de uma profecia sobre a primeira vinda de Jesus, um trecho, uma profecia muito conhecida, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, é uma passagem bem conhecida, é uma profecia de Isaías a respeito da primeira vinda de Jesus. E há as profecias também para os últimos dias, né? Por exemplo, né, quando Zacarias fala que em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Fala sobre o fim da grande tribulação. Então, são profecias para o fim dos tempos. E aqui existe uma dica muito interessante, querido, porque as profecias para o tempo de Jesus também são muito fáceis da gente, ou mais fáceis, digamos assim, da gente entender, compreendê-la, porque nós já conhecemos a história sobre a primeira vinda de Jesus, não é mesmo? A gente já leu os evangelhos diversas vezes, as cartas, nós temos bastante informação, um bom número de informações a respeito da primeira vinda de Jesus, certo? Isso é muito falado, é muito conhecido, já lemos muitos livros, já ouvimos muitas mensagens, mas a respeito dos últimos dias, embora existam mais profecias a respeito da segunda vinda de Jesus do que da primeira vinda de Jesus, isso é fato, existem bem mais profecias a respeito do fim dos tempos. A gente tem há estudiosos que falam em 5 vezes mais, a gente que fala em 6 vezes mais profecias sobre a segunda vinda de Jesus do que, né, sobre a primeira vinda, mas há umas dicas aqui interessantes. Sempre quando a palavra de Deus fala naqueles dias, nos últimos dias, não vou dizer sempre, né, mas a maioria das vezes, quando fala, citando, né, aqueles dias, é uma profecia que se refere aos dias do fim dos tempos.
E, por fim, existe, querido, aqui um grande número de profecias, e é aqui que é muito importante que a gente preste atenção, sabe? Existe um grande número de profecias que elas são, podemos chamar de profecia de duplo período. O que significa isso? Né? Imagina essa imagem aqui que você, imagina que você esteja vendo, né? Quando a gente olha essa imagem, como se estivéssemos olhando uma montanha ao longe, a gente olha assim a serra e vê uma serra, né, que é um conjunto de montanhas, às vezes nós olhamos e vemos dois picos muito próximos. À distância, quando nós olhamos, parece uma única montanha com dois picos, né? Mas, quando nós vamos nos aproximando, nós vamos chegando perto da primeira pico, a gente percebe que, muitas vezes, há um primeiro pico, há um grande vale e há o segundo pico, né? Então, entre um e outro pico da montanha, muitas vezes, quando nós nos aproximamos, conseguimos perceber que, na verdade, são montanhas diferentes, são momentos diferentes. Existem muitas profecias, querido, que elas falam de tempos muito diferentes, mas elas estão compactadas na palavra de Deus. Às vezes, um versículo se refere a um ano, o outro versículo se refere a séculos depois. E estão lá juntos, no mesmo texto, parecem ser são a mesma profecia, mas possuem cumprimentos em tempos diferentes. Então, quando a gente passa pelo primeiro pico, pelo cumprimento da primeira parte da profecia, a gente percebe que a segunda ainda é para um outro momento. Então, são profecias que chamam de profecias de duplo período, a gente chama de duplo pico, por exemplo, né? Então, são profecias que estão juntas no texto, mas que são para momentos diferentes. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Uma profecia bem conhecida, Joel 2, versículo 28 e 31. Quem pode ler para mim esse texto aí? Quem tiver computador, né, que estiver enxergando bem as letrinhas, que pode ler para a gente aí? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito Joel bem. 2, 28 e 31. Obrigado, Lidiane. Muito bem. Então, queridos, quem citou, essa é uma profecia de Joel, mas teve um apóstolo lá em Atos, né, que citou essa profecia em um determinado momento. Vocês lembram? Quem foi? Que momento que foi? Quem lembra? Pode comentar. Foi Pedro, né? Exatamente. Pedro comentou lá no dia de Pentecostes, e ele citou a profecia de Joel, e né, ele é o cumprimento da profecia de Joel, e ele cita Joel, naquele momento, lá no dia, na descida, né, do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Eu vou falar uma pergunta para vocês aqui, essa primeira parte, ela se cumpriu, que vai até derramarei o meu Espírito? Essa parte se cumpriu? Sim ou não? E acontecerá depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, sim, né? Profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Se cumpriu? Sim. Sim. E a segunda parte? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se cumpriu? Ainda não. Ainda não, muito bem. Querido, essa aqui é um exemplo de uma profecia de duplo período. A primeira parte dela já se cumpriu. Nós estamos aqui entre o pico A e o pico B. A primeira parte dela se cumpriu. A segunda parte diz respeito ao fim dos tempos, ao dia do Senhor. Né? Então, isso aqui são eventos que vão acontecer no fim dos tempos. Então, próprio esse exemplo tão conhecido, né, de Joel 2, 28 e 31, é uma profecia
que está no mesmo texto, estão comprimido ali, né? Muitas informações, mas que são para momentos diferentes da história. Então, muitas vezes a gente tenta colocar uma profecia, isso é para onde? É para quando? Quando será? Que momento é esse? Às vezes é para vários momentos diferentes, ou pelo menos 2 momentos diferentes, distintos. Então, quer ver um outro exemplo aqui? Assim, antes ainda disso, eu quero dar já a segunda dica. Como a gente consegue, então, identificar algumas profecias, se elas são para agora ou não? É utilizando o já e o ainda não. Algumas pessoas não gostam muito de usar essa ferramenta, mas todas concordam que é assim que funciona, né? Então, as profecias do período, ela possui o já e o ainda não. E o próprio apóstolo João nos ensina a respeito disso. Olha o que diz lá em 1 João 3:2. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Olha que coisa interessante. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não somos, né? Na sua plenitude, não temos ainda o corpo glorificado, nós não vemos ainda Jesus como ele, né? Assim, não somos ainda como ele é, não vemos ele ainda. Então, naquele momento onde nós estivermos com ele, naquele grande momento, nós teremos o nosso corpo glorificado, então já somos filhos de Deus, mas ainda não somos totalmente na glória que nós vamos receber, na verdade, na coroa da vida, na restauração, no fim dos tempos. Então, há um já nesse aspecto e há um ainda não. Então, toda vez que nós pensamos no já e no ainda não, nós podemos entender algumas coisas. Por exemplo, olha essa profecia aqui em Zacarias 9, de 9 a 10. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Querido, já aconteceu isso ou não? Já ou ainda não? Já aconteceu. Já, né? Olha o que diz o versículo seguinte. Isso é muito comum na Bíblia, querido. Nos profetas. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos, destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro e do rio Eufrates até os confins da terra. Jesus, quando entrou em Jerusalém, em seguida ele destruiu os carros de guerra, os cavalos. Sim ou não? Ainda Ainda, não. Não. ainda não. Então, querido, 2 versículos diferentes, versículo 9, versículo 10, fala de um momento que já se cumpriu e de outro que ainda virá no segunda vinda de Jesus, onde ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra, e o seu reino se estenderá de um mar ao outro, né? E do rio Eufrates até os confins da terra. Então, querido, veja que existe essa característica em algumas profecias, e até um bom número de profecias. Então, a gente está meio confuso, mas isso aqui é quando vai acontecer, já aconteceu. Tenta utilizar esse princípio do já e do ainda não, e a gente vai conseguir, você vai perceber que você vai conseguir até identificar muito mais uma profecia que já aconteceu na primeira vinda de Jesus e outra no mesmo texto, às vezes, que é para a segunda vinda de Jesus. E um outro ponto importante, são alguns, né, que nós vamos trazer aqui, é que Jesus e os apóstolos, eles são intérpretes fiéis e infalíveis do Velho Testamento. Às vezes nós temos uma profecia no Velho Testamento e nós não entendemos muito bem. Mas se nós formos lá no Novo Testamento, nós vamos muitas vezes encontrar uma explicação para aquela profecia, uma citação de Jesus ou dos apóstolos. Quer ver um exemplo? Isso aqui é importante. Olha, o Velho Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele anuncia Jesus, anuncia o Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele explica o Velho Testamento. Eles são interdependentes.
Nós vamos entender completamente o Velho Testamento estudando o Novo, mas a gente só entende o Novo quando a gente estuda o Velho. É algo muito maravilhoso. Há uma ligação perfeita entre o Novo e o Velho Testamento. Então, Jesus e os apóstolos, eles explicaram o Velho Testamento. Quer ver um exemplo? Olha o que diz aqui Amós, capítulo 9, versículo 11, uma profecia do profeta Amós. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Então, o profeta Amós está falando sobre restaurar a tenda caída de Davi, né? Ou, em algumas traduções, o tabernáculo caído de Davi. Então, o que significa isto, né? O que Amós está dizendo aqui? Então, quando nós vamos lá em Atos, um determinado momento onde houve o Concílio de Jerusalém, onde a igreja estava expandindo, muitos gentios estavam se convertendo, e começou a haver ali uma certa alvoroço no meio da igreja, porque os judeus convertidos queriam, né, estavam dizendo que os gentios, ao se converterem, deveriam circuncidar-se. Então, essa polêmica foi grande na igreja primitiva, a ponto dos apóstolos e líderes da igreja se reunirem em Jerusalém, o Concílio de Jerusalém, para debater sobre o assunto, para buscar uma solução para este assunto. E ali os judaizantes falaram, falou Barnabé, Paulo, Pedro falou, até que chegou Tiago, e Tiago disse o seguinte, olha, Amós, profeta Amós, diz o seguinte, né? E aí ele cita esse texto, né? Na verdade, ele nem citou o profeta, né? Como está escrito. Então, aqui, Tiago usa essa profecia para falar exatamente desse momento que eles estavam vivendo, porque ele fala a respeito do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi, porque era, na verdade, uma tenda, né? Ele existiu ao mesmo tempo que existiu o tabernáculo de Moisés. Você vai lembrar que a arca ela foi roubada, ficou com os filisteus, depois voltou, mas depois que a arca retornou para Israel, para onde que a arca deveria ir, pensando, né, logicamente, naturalmente? Deveria voltar para o Santíssimo Lugar, no tabernáculo de Moisés, mas isso não aconteceu, né? Davi, ele fez uma tenda no Monte Sião. O tabernáculo de Moisés, nessa época, ficava em Siló, no Monte Gibeon. Davi, ele fez uma tenda. A tabernáculo tinha divisórias, tinha estrutura de madeira por dentro para suportar a lona. A tenda não, era uma lona simples. O tabernáculo de Davi era uma tenda, era uma lona simples, sem divisões. Davi colocou a arca de Deus ali dentro, né? No Monte Sião. E a arca, como não tinha divisões, a arca, todos tinham acesso à arca, inclusive os gentios poderiam ir adorar a Deus. No tabernáculo de Moisés, havia sacrifícios diários. No tabernáculo de Davi, houve apenas um único sacrifício na inauguração, e não houveram mais sacrifícios. Então, o tabernáculo de Davi era uma profecia a respeito da obra de Jesus, e que todos teriam acesso, né, a Deus, inclusive os gentios. Então, o Tiago está falando assim, olha, não devemos colocar cargas sobre os gentios, está se cumprindo nos nossos dias aquilo que foi profetizado no passado. Você veja, então, o apóstolo ali, na verdade, o Tiago, irmão de Jesus, ele explica ali a profecia do Velho Testamento. Então, quando nós tivermos dúvida também, é muito importante observar que, será que essa profecia, a gente pode fazer uma busca na própria internet, pesquisar, você pede ajuda, uma Bíblia de estudo também é muito útil. Será que no Novo Testamento cita essa profecia em algum lugar, em alguma carta, ou nos Evangelhos? E ali está a explicação, então, para essa profecia do Velho Testamento. Olha que coisa interessante. Os discípulos lhe perguntaram, os discípulos aqui, deixa eu dar o contexto, né? É logo depois da transfiguração. Os discípulos perguntaram para Jesus, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro?
Aqui os discípulos estavam perguntando, olha, antes de vir o Messias, tem que vir Elias, porque isso está profetizado, está lá em Malaquias, que Elias vai vir primeiro, né? Então, os discípulos perguntaram isso para Jesus. Os mestres da lei nos ensinam isso, está lá nas Escrituras, é uma profecia. E que olha que Jesus fala, aliás, a profecia aqui, né? Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha que Jesus diz aqui. De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, veja que Jesus nos explica tudo aqui. Sim, Elias já veio, e ele está falando aqui a respeito de João Batista, né? Não é que João Batista seja a reencarnação de Elias, você sabe, né? João Batista veio com o mesmo ministério, com a mesma unção, no espírito de Elias, né? Então, João Batista já veio, Elias já veio, mas o Elias ainda virá. Então, Jesus está falando que essa unção de Elias, esse ministério de Elias estava na vida de João Batista e ainda haverá na segunda vinda dele, porque o Elias também virá, né? Antes de Jesus voltar uma segunda vez, esse ministério de Elias, esse ministério precursor. E aí nós vemos lá em Apocalipse as duas testemunhas mártires, né? Você vai estudar mais sobre isso, imagino, né? Ainda sobre Apocalipse. Não, já estudaram 2021, né? Fala sobre as duas testemunhas mártires, né? Que elas têm características muito parecidas com Elias e Moisés. Veja que Jesus está falando isso aqui logo depois da transfiguração, onde aparece Elias e Moisés. Então, veja, querido, que o próprio Senhor Jesus e os apóstolos, o Novo Testamento, nos explica muitas coisas a respeito das profecias do Velho Testamento. Então, essa dica é importante. Procure no Novo Testamento. Eu li um texto, eu não sei, eu não tenho dúvidas sobre ele, né? Procure no Novo Testamento, ou melhor, se você quiser estudar as profecias do Velho, faça o contrário. Vai lá no Novo Testamento, pega os textos, pega os evangelhos e começa a ver as referências. Sobre o que Jesus está falando, qual profeta ele está citando, o apóstolo está falando sobre qual livro do Velho Testamento. E ali tem a explicação, muitas vezes, a explicação do Velho Testamento. O discurso escatológico de Jesus, Mateus 24, é citações de diversas profecias do Velho Testamento. Aqui eu só peguei um pedacinho, tá? O discurso escatológico de Jesus começa no 24, mas termina no 25, né? São 2 capítulos, mas é um discurso só. E aqui você vê vários profetas que Jesus citou, vários textos. Então, Jesus vai... O que Jesus traz de novo no discurso escatológico dele? Pouca coisa. Na verdade, ele faz uma citação de vários profetas, ele vai organizando os eventos, a ordem cronológica dos eventos. Isso é lindo demais, né? A gente aprender diretamente com Jesus. Imagina os apóstolos ali sentados, né, no Monte das Oliveiras, ouvindo Jesus ensinando sobre o fim dos tempos. Tudo bem? Vou dar uma pausa aqui a perguntar se vocês estão acompanhando, estão me ouvindo, estão entendendo aí, querem fazer uma pergunta? Eu aproveito e bebo uma água. Alan, Fala a aí. Lilian fez uma pergunta. Certo. Quer perguntar aí, Lilian? Ou tem que abrir o microfone. Quando você estava, professor Alan, falando dos últimos tempos, né, da volta de Jesus, aí me surgiu a curiosidade, que tipo de linha escatológica você segue, se importa de falar, e por quê? Porque é uma coisa que eu vivo questionando, né? Qual é a melhor? Assim, Lilian, olha, eu posso falar sem problema nenhum, né? Eu vou te dizer, eu creio na volta de Jesus após a grande tribulação. E aí eu posso te dizer com muitos detalhes, né? Por que que eu creio assim, vamos levar aqui a muitos minutos, mas não há melhor nem pior, né? Não há certo nem errado quanto a isso. Não há um consenso, né? Há muitos consensos na palavra de Deus. Jesus veio em carne, morreu por nós, ele voltará e muitas outras coisas. Mas com relação a quando será o arrebatamento,
não, primeiro que no Velho Testamento nós não encontramos arrebatamento, vamos encontrar no Novo. É bíblico? Claro que é, está lá na Bíblia, né? No Novo Testamento. Mas não há um consenso. Há quem creia, né, no arrebatamento antes da tribulação, há os que creem no meio, que são os pré-tribulacionistas são antes, os mid-tribulacionistas são no meio e os pós-tribulacionistas são depois. Eu creio no arrebatamento após o soar da última trombeta, da sétima trombeta, e isso deve acontecer, vai acontecer já na segunda metade da grande tribulação, depois dos 3 anos e meio, quando o profeta Daniel fala, né, a respeito que o anticristo vai entrar no templo, né, e isso está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E depois do soar da última trombeta, 1 Coríntios 15, é que vai haver, isso no meu entender, o arrebatamento, que será um pouco antes do derramar da ira de Deus, porque Tessalonicenses também fala que nós não estamos reservados para, né, não fomos reservados para a ira, não vamos estar aqui no derramar da ira de Deus, serão os últimos momentos da grande tribulação. Então, um pouco antes da segunda vinda de Jesus, nós vamos encontrar Jesus nos céus, desse derramado o cálice da ira de Deus, e assim nós desceremos com ele para reinar com ele 1000 anos. E tem muitos outros versículos, e eu creio por causa dos textos, né, que eu vejo isso, né? Agora, quem crê diferente também não está errado, nem eu estou certo, o outro está errado, ou eu estou errado, o outro está certo, né? Não existe um consenso. Eu entendo assim também, porque os pais da igreja, por exemplo, eu tenho aqui o livro está aqui na minha estante aqui agora, do Irineu de Lyon, né, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Irineu de Lyon, ele escreve o livro Contra a Heresia, são 5 volumes. No 5º volume, ele se dedica a falar sobre o fim dos tempos. E ele fala que ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. E ele fala num arrebatamento pós-tribulacional. Então, os pais da igreja, eles e os apóstolos, ele criam muito criam, né, no arrebatamento pós-tribulacional. Bom, mas isso aí é um outro assunto, viu, Lilian? Vamos seguir aqui. Eu não sei se eu expliquei bem, né, para você. Né? Ficou. Tá. Mas, viu, Lilian? Cada um segue uma linha, tá? E assim, não tem certo e errado nisso aí, não. Outra coisa importante é sobre... 4 ponto importante aqui, eu acho que... Vamos ver como é que está a hora aqui. Bom, tá para a gente continuar. A gente entender as profecias na palavra de Deus. Existem 2 maneiras de enxergar, né? Se é literal ou se é alegórico, certo? Aquilo que é literal diz respeito a que o que está escrito é de fato o que vai acontecer da forma que está escrito, é literal, né? E existe uma escola que é uma escola alegórica, né? Que diz que tem as profecias de uma forma muito alegórica. Então, por exemplo, tem gente que diz, por exemplo, lá na parábola lá que fala sobre as 10 virgens. Que eis o noivo, meia-noite é quando 2 ponteiros se encontram, então quer dizer isso, quer dizer aquilo. Mas naquela hora, naquele momento ali, naquele instante, não está ensinando, nem relógio, né? Com ponteiro existia naquela época. Então, às vezes a gente tende a fazer muitas alegorias, mas a gente tem que enxergar, em primeiro lugar, a profecia como algo literal, que vai acontecer. O que está escrito lá, a Bíblia diz aquilo que ela quer dizer. Mas a Bíblia também usa o recurso, né, da profecia alegórica, mas a própria palavra de Deus explica o que significa. Por exemplo, este é o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, aqui é a explicação, né, do significado das 7 estrelas que estavam na mão de Jesus. Então, o que significa tal coisa, tal coisa? A explicação está na própria Bíblia, né?
Então, a gente não precisa ficar imaginando coisas, né? É isso que eu quero dizer aqui, que as profecias, elas são muito, muito, muito literais, muito literais. Então, por exemplo, né? Eu estou com muitos textos aqui, deixa eu só pressar um pouquinho mais, mas aqui é Ezequiel 47, que fala sobre o rio, né? Da visão de Ezequiel. Eu já preguei muitas vezes, e preguei agora recentemente, né, aqui em Jundiaí, falando sobre esse rio, que é o rio do mover do Espírito, e é mesmo também, tem essa simbologia também, tem essa representação, né, o rio do Espírito, né, nós precisamos estar mergulhados nesse rio e tal. Mas esse rio também e principalmente é literal. Esse rio, ele vai acontecer. Esse rio que, em ambas as margens do rio, crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverão frutos dos seus ramos, né? E fala que seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. É um rio que ainda não existe, é da visão de Ezequiel, a visão profética, mas é um rio que vai existir. Esse rio vai sarar o Mar Morto, as águas do Mar Morto serão saradas. Por que eu sei que isso é literal? Porque a Bíblia, as profecias, elas são literais. Isso também está lá em Apocalipse, esse rio, né? Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Então, há muita similaridade na descrição desses dois rios, né? Tanto que João fala em Apocalipse como em Ezequiel. Então, o que é interessante aqui? A gente olhar as profecias de forma literal. A Bíblia, ela não precisa que ninguém explique o que Jesus quis dizer. Não está escrito na Bíblia isso, mas na verdade, sabe, o que a Bíblia está querendo dizer? Não, a Bíblia diz o que está escrito lá. Ela diz o que ela quer dizer. A Bíblia não precisa de ajuda nossa, né? A Bíblia não está querendo dizer tanto assim, né? Dessa maneira, não. A gente tenta contornar as coisas, mas na verdade a Bíblia diz o que ela quer dizer mesmo, está escrito lá. Então, é muito literal. Agora, é importante não confundir literalidade com profecias de cumprimento literal. O que é literalidade? O próprio Senhor Jesus, ele, quando nos explicou os seus princípios, ele usou exemplos. E os exemplos que Jesus usava, Jesus ensinava através de parábolas, Jesus trazia exemplos até exagerados mesmo, era a forma de ensinar. Então, por exemplo, quando Jesus fala assim, se o teu olho direito faz tropeçar, arranca-o e lança-o longe de ti. Então, isso aqui é uma explicação de Jesus mostrando a importância de entrarmos no reino de Deus, né? A importância de nós abandonarmos certas coisas para não tropeçar, né? Não perdermos, não deixarmos de entrar no reino de Deus. Então, isso aqui é o ensino de Jesus, quando Jesus fala assim que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha que o rico entrar no reino dos céus. Então, são ensinos que Jesus traz, ele traz expressões exageradas, como a parábola do servo incompassivo, que ele devia uma quantidade de dinheiro que é impossível alguém dever, né? Muitos trilhões de dólares, se trouxermos para a cotação de hoje, né? Para a moeda de hoje. Então, querido, uma coisa é o ensinamento de Jesus através de parábolas, outra coisa são a forma literal que a palavra de Deus, as profecias trazem sobre eventos que vão acontecer. Vocês conseguem entender a diferença? Eventos que vão acontecer, que estão lá. O rio é o rio, né? A árvore é a árvore, né? Então, não precisamos entender um significado diferente daquele que a Bíblia, algo que não esteja na Bíblia, né? Um significado diferente que a Bíblia não traz. Os significados, as representações estão na própria palavra de Deus, né? Muito bem. Muita coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vou falar aqui de forma um pouco mais breve, que é muito importante também, queridos, a gente pode falar isso com mais detalhes em outra oportunidade. Nós conhecemos a terminologia dos profetas, o que é o dia do Senhor, o que é a aflição de Jacó, o que será o evento do julgamento das nações, a restauração, são alguns exemplos, restauração de todas as coisas, restauração do reino a Israel. Então, são eventos que os profetas citam com frequência, que se nós não entendermos o que é esse evento, do que o profeta está falando, não vamos entender a profecia. Então, o dia do Senhor refere-se à grande tribulação e à segunda vinda de Jesus, por exemplo, a aflição de Jacó,
ou a angústia de Jacó, em algumas traduções, fala a respeito da grande tribulação, e por aí vai. Então, é importante estudar. Se tem algum termo nos profetas em que a gente não está entendendo, não sabe do que ele está falando, do que ele está dizendo, né? Por exemplo, tabernáculo de Davi, o que é isso? Né? O que significa? Então, a gente precisa estudar o que significa aquele termo para depois entender o que o profeta está dizendo. Não fique sem entender, sabe? Estude, se aprofunde, busque ajuda, né, do seu pastor, procure informação, leia bons livros, estude a Bíblia, pegue uma Bíblia de estudo e procure entender, porque há muitas informações e mensagens tão preciosas para nós, e nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Outro ponto importante, o significado de nomes, o que significa Efraim, Monte Sião, Monte Seir. Quando a Bíblia fala sobre Monte Seir, está falando sobre Edom, o reino de Edom, né, lugares, até a Bíblia fala sobre terra, está se referindo a Israel. Quando fala sobre mar, está se referindo às nações, porque isso está lá explicado na Bíblia, né? O chifre tem um significado, né? A gente até brincou, falamos sobre isso em uma outra oportunidade, né? Que na nossa sociedade, nos dias de hoje, o chifre tem um significado, mas na Bíblia tem outro. O chifre significa força, autoridade, né? Poder. Então, quais são o significado das palavras, dos termos que os profetas trazem? Personagens bíblicos e fatos históricos muitas vezes tipificam Cristo e a profecia. Davi é um tipo de Cristo, sabe? O Davi, o rei Davi, ele tipifica Cristo. Às vezes, quando a profecia fala a respeito de Davi, buscarão Davi, o seu rei, está falando a respeito de Jesus, né? Por exemplo, Jonas, a vida de Jonas é a profecia. A vida dele, Jonas morreu, né? Ele foi engolido pelo peixe, depois de 3 dias foi atirado na praia. O próprio Senhor Jesus fala, né? Que assim como Jonas teve 3 dias na barriga do grande peixe, eu vou estar 3 dias no coração da terra. Então, a vida de Jonas é uma profecia a respeito de Jesus. Melquisedeque é um personagem bíblico, né? Que também remete ao sacerdócio de Cristo, e por aí vai, né? Então, eventos e situações que aconteceram, personagens, também são proféticos, e é importante a gente compreender tudo isso. Eu preciso mesmo falar assim um pouquinho rápido, né? Para a gente terminar aqui no tempo. Profecias não convencionais. Então, há muitas profecias na Bíblia, querido, eu quero que você guarde isso no seu coração também, que há muitas profecias na Bíblia que não vêm depois do assim diz o Senhor. Então, são profecias não convencionais. Por exemplo, há muitos salmos que são profecias, são salmos messiânicos, eu coloquei aqui. Os sacrifícios eram já proféticos, falando a respeito de Jesus. As festas judaicas são profecias, né? Aqui eu coloquei os salmos, né? O que significa... quantos salmos falando em vários momentos do ministério de Jesus, tanto da primeira como a segunda vinda. As festas judaicas, existem pelo menos 7 festas judaicas aqui importantes, né? 7 festas mais importantes, na verdade, estão aqui, né? A Páscoa, que é a primeira delas, que eu marquei com uma seta, né? Que fala a respeito do... Você conhece, né? A festa da Páscoa, que simbolizava o sacrifício do Cordeiro, a morte de Jesus, para libertar o povo do Egito. Então, a festa da Páscoa era uma profecia a respeito da morte de Jesus na cruz, mas também não está aqui no gráfico, a respeito da segunda vinda, a gente pode falar sobre isso depois melhor. Então, cada uma das festas tem um significado. A festa dos pães asmos fala sobre a morte de Jesus, os primeiros frutos, o Pentecostes, a festa da trombeta, que vai acontecer ainda nessas 3 últimas festas, a festa da expiação e dos tabernáculos. São profecias que já aconteceram, para eventos que já aconteceram, e profecias, as 3 últimas, das trombetas, expiação e tabernáculos, são para eventos que ainda acontecerão no fim dos tempos. Então, as profecias, as festas judaicas também são profecias, por exemplo. E há também profecias que não compreendemos, pois nos faltam informações que ainda virão. Então, ainda assim, vamos encontrar profecias que a gente não vai entender muito bem hoje, mas um dia a gente vai entender. Uma delas, muito clássica, né, que todo mundo conhece, é o número da besta, né? Veja que o número da besta não é 666, 666. O original em grego diz que o número da besta é 666 por escrito, né?
Porque muitas vezes a pessoa fala assim, o Macron foi eleito com 66,6% dos votos, é um indício que ele é o anticristo. Não tem nada a ver, o número da besta não é 66,6, é 666. E a Bíblia diz que nós precisamos calcular o número da besta. Hoje nós não temos informações suficientes, né, para calcular o número da besta, mas um dia nós teremos. Então não adianta ficar fazendo especulação, né? É o infinito, é o não sei o quê, é o número virado para lá, é o código de barras, é o www. Não, a gente não sabe ainda, não tem informação para isso, mas um dia nós teremos. Por fim, o 10º e último ponto, eu quero deixar para vocês. Há muito mais detalhes aqui, mas eu creio que já é suficiente, né, por hoje, né? Quero deixar para vocês aqui uma coisa importante. O que é impossível, a profecia que é impossível de se encaixar nesta era, refere-se, muito provavelmente, à era vindoura. Então, eu tenho uma profecia que não tenho como encaixar, não faz sentido encaixar essa profecia nesta era. Então, ela se refere ao milênio, à era vindoura, depois que Jesus vier estabelecer o seu reino sobre a terra. Há cerca de 150 capítulos na Bíblia que falam sobre o milênio, sobre a longevidade do milênio, a ecologia no milênio, como vai ser a agricultura no milênio, como vai ser a política no milênio. Há cerca de 150 capítulos da Bíblia falando sobre o milênio. Um exemplo deles é aqui Isaías. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morreu aos 100 anos, é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, a primeira coisa fala assim, não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Isaías fala que no milênio a longevidade será restaurada. O milênio é um retorno. Jesus veio para restaurar todas as coisas, para restaurar a terra. É um retorno para o reino do Éden. É o retorno para o Éden. Então, você lembra que lá no passado, os homens viviam 1000 anos, 900 anos, 800 anos. Vai haver essa restauração no milênio. Então, quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Então, isso não é para os nossos dias, para a nossa era aqui, para o tempo que nós vivemos, mas é para quando Jesus vier restaurar todas as coisas. Não vai haver mais mortalidade infantil, não haverá mais criança para que viva poucos dias, não haverá mais desastres. Então, fala aqui sobre várias coisas, depois você pode ler Isaías 65, que fala sobre várias coisas sobre o milênio, porque nós não conseguimos encaixar nos nossos dias, por exemplo, né? Porque fala assim, por exemplo, né? Não trabalharão debalde, nem terão filho para a calamidade. Fala mais aqui na frente, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Você já viu o leão comendo palha? Mas vai haver um momento onde Deus vem para restaurar todas as coisas, é um retorno, restauração total da terra, da ecologia, de tudo mais, é um retorno para o que Deus planejou desde o início. Ele não desistiu dos seus planos, ele não desistiu dos seus projetos. E como eu falei, os profetas falam mais sobre a segunda vinda de Jesus do que sobre a primeira. Por quê, querido? A Bíblia ela aponta muito, muito, muito para a segunda vinda de Jesus, né? E os apóstolos, a igreja primitiva, os profetas também, olhavam e desejavam esse momento, esse dia que o Messias virá, né? Para restaurar o reino de Israel, para restaurar todas as coisas. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o apóstolo Paulo esperava ansiosamente por esse momento, pelo retorno de Jesus. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Há um motivo porque a Bíblia fala tanto, tanto, tanto sobre a segunda vinda de Jesus. Há uma razão, né? Porque há tantas profecias para a segunda vinda de Jesus. Há uma razão também, porque os apóstolos da igreja primitiva desejavam, ansiavam a segunda vinda de Jesus. E
acho que uma grande mensagem dos profetas para nós, a palavra de Deus, as profecias a respeito do fim dos tempos, a grande mensagem é que devemos amar, querido, a vinda de Jesus, desejar, né? Ah, vem agora não, Jesus, eu vou fazer a faculdade, né? Não estou preparado ainda, não quero alcançar algumas coisas, né? A gente ama tanto, às vezes, essa vida aqui, esse mundo aqui, esta era, que a gente está preferindo, né, esta era do que o momento onde Jesus vai reinar. Veja, que coisa triste, né? Nós devemos desejar muito mais o retorno de Jesus. Devemos amar, ansiar, viver por esse momento, nos santificar, pregar o evangelho para antecipar a vinda de Jesus, sabe? Viver uma vida de testemunho, desejando, orando, e buscando, trabalhando para a segunda vinda do Senhor Jesus. Essa é, eu entendo, a grande mensagem dos profetas, né? Todos eles falam sobre Jesus. Alguns falam sobre a primeira vinda, mas todos eles falam sobre Jesus, sobre a segunda vinda, a restauração do reino milenar. Amém, queridos? Então, tá bom. É isto. Que a gente possa guardar essa mensagem no nosso coração, viu? Há muito da palavra de Deus para nós, muito, querido. Não se contente com o superficial, sabe? É muito da palavra de Deus. Ame o Senhor Jesus, ame a sua segunda vinda, anseie, deseje, ore, trabalhe pela segunda vinda do nosso Senhor. Bem? Muito bem, está aberto a perguntas. Se vocês desejarem fazer. Eu espero, querida, que tenha sido útil em algumas coisas, né? Para que a gente possa usar, entender e compreender mais a palavra de Deus. Bem? Muito bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Só dizer que a aula foi ótima. Glória a Deus por esse momento. Muito bem, muito bom. Queridos, guarde isso no seu coração, viu? Ame a vinda do Senhor, né? É o que todos nós precisamos fazer nesses dias. Amém? Vamos orar, então, para terminar? Que já são 8h28, já estou faltando 2 minutos aqui. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço, ó Pai, por essa aula. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor deixou tantas coisas escritas para nós, coisas tão preciosas. Senhor, há tanta profundidade na tua palavra, Senhor. Há tanta graça do Senhor, ó Pai. Há tanto, Senhor Deus, ó Pai, coisas como pérolas preciosas, Senhor, para nós. O Senhor falou diretamente a cada um de nós. O Senhor não falou apenas aos homens do passado, mas o Senhor falou para nós através deles. Pai, nos ajuda a compreender a tua palavra. Nos ajuda a praticar a tua palavra, a viver de acordo com a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a amar, ó Deus, o que o Senhor ama, desejar o que o Senhor deseja. Pai, o Senhor quer vir, ó Pai, voltar, retornar para governar, para cumprir as suas promessas, as profecias, ó Pai, que aguardam cumprimento. E nós desejamos por esse encontro, onde a igreja também irá encontrar-se com o Senhor. Que dia glorioso, que momento glorioso, não haverá mais dor, não haverá mais corrupção, não haverá mais as crianças que morram cedo, não haverá mais pessoas que morram por acidente, não haverá, Senhor, mais desastre, não haverá, Senhor, será, Senhor, um momento de muita alegria, Senhor, momentos, ó Pai, onde estaremos, ó Pai, com o Senhor. Será o momento, ó Pai, da união do céu com a terra, será um momento glorioso, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a viver uma vida de santidade, uma vida, Senhor, ó Pai, que profetiza sobre a tua vinda, Senhor, uma vida que ama, Senhor, o teu reino, que ama a tua vinda, que ama o Senhor, nos ajuda a levar a tua palavra, os teus ensinamentos, ó Pai, os apóstolos pregavam o evangelho do reino de Deus que se aproxima, nos ajuda a pregar o evangelho do reino, a vivermos uma vida, Senhor, ó Pai, Deus, de testemunho a respeito, Senhor, do teu amor e da tua vontade. Deus, e que cada um de nós, cada estudante aqui, Senhor,
quando estiver lendo a tua palavra, Senhor, lendo o Velho Testamento, o Novo Testamento, cada trecho da tua palavra, Senhor, que nossos olhos não estejam, Senhor, impedidos de ver, mas nos dá clareza para enxergar cada um dos textos, cada um das profecias, cada um dos teus ensinamentos, ó Pai, cada um, ó Pai, Seu Deus, ó Pai, do teu desejo para nós revelado na tua palavra, que esteja claro aos nossos olhos e que a gente tenha coragem, Senhor, de viver de acordo com a tua palavra, Senhor. Uma vida que realmente importa é uma vida, Senhor, que não olha para este mundo, mas é uma vida que olha, Senhor, para o Senhor Jesus, para o teu reino, para o que o Senhor quer realizar na nossa vida. Pai, te pedimos nessa noite que essa palavra fique guardada no nosso coração, que os ensinamentos fiquem guardados, ó Pai, no nosso coração, Senhor, que a gente possa sair daqui com vontade, desejo, fome de aprender mais a tua palavra e desejo de praticar a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Está feito. Queremos dar aí os parabéns Amém. aos estudantes, né, do Instituto EIA, que estão aí participando, alguns entraram um pouco depois, então, o professor Alan falou, né, no início, nós queremos parabenizar a você que está aqui participando. Temos aqui estudantes de todos os cursos do Instituto EIA participando aqui dessa aula, e a gente quer realmente parabenizar a cada um de vocês. Nós sabemos que o Instituto EIA, ele é um lugar, né, de aprendizado e de atitude. E é o que a gente está tendo nessa noite aqui. Nós queremos parabenizar vocês. Ok? Professor Alan. Muito bem, é verdade. Olha, mais de 30 pessoas, né, que vieram aqui para assistir essa aula e, queridos de coração, eu creio e eu espero, desejo que tenha sido bênção para você. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe. Pode, depois, se tiver alguma pergunta a fazer, quiser me enviar, fique muito à vontade. Amém? Ficarei muito feliz em poder compartilhar com você. Amém?